Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ministério Obreiro Aprovado. Aqui, Antônio Carlos, e nesse vídeo nós vamos estar estudando sobre quem são os anjos que foram presos no inferno em cadeias de escuridão, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. É sobre esse assunto que nós vamos estar conversando e nós vamos estar identificando quem são esses anjos. Bom, dito isso, eu gostaria de convidar você para você vir fazer parte do nosso canal, estudar a Bíblia conosco. Inclusive, se você tem dificuldade de entender os textos bíblicos, quer aprender a interpretar a Bíblia, quer aprender a memorizar a Bíblia, então eu quero convidar você para conhecer os nossos cursos que estarão disponíveis abaixo na descrição, como o curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, como interpretar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, como se tornar um professor inesquecível da EBD. Venha conhecer os nossos cursos e se capacitar para cada vez servir melhor ao Senhor. Amém? Então vamos lá para o vídeo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que nos diz dessa forma: E se Deus não poupou, olha como é que começa o versículo, né? O apóstolo Pedro descrevendo a situação desses anjos, quando ele diz assim: E se Deus não poupou, versículo 4 que diz assim: Pois se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Aqui nesse texto nos confirma a existência de um inferno. E existem muitas pessoas que às vezes refutam, né, a ideia da existência do inferno, quando na verdade Jesus falou muito sobre o inferno. Inclusive Jesus, que é amor, né? Todos nós sabemos que Jesus é amor. Ele, mesmo sendo amor, Jesus falou sobre o inferno quando ele disse assim: Não temeis aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E quem foi que falou isso? Foi o amor, que é Jesus. Então, muitas pessoas às vezes se enganam, dizendo: não, Deus é amor, Deus não vai lançar ninguém no inferno, Deus não condena ninguém. Mas a Bíblia diz, 2 Pedro 2,4, né? Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os entregou, mas os lançou no inferno, entregando eles às cadeias da escuridão, reservado para o dia do juízo. Então nós concluímos que esses anjos, que segundo a Bíblia é maior do que nós em força e poder, a Bíblia diz isso, a Bíblia Sagrada diz que, mesmo assim, sendo os anjos, mas pecaram, Deus os lançou no inferno. E por que o fez? Porque
Deus não tolera o pecado. A Bíblia diz que Jesus, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus ama os pecadores, mas Jesus não ama o pecado. Então, se Deus não poupou os anjos que acabaram pecando, mas ele os sentenciou à cadeia de escuridão, lançando eles no inferno. Então, quanto mais o ser humano. E esses anjos, agora respondendo a questão de quem são esses anjos. Quem são esses anjos? Esses anjos são aqueles que seguiram a rebelião de Satanás, né? Você vê isso aí em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 4, que vai falar sobre a rebelião. A Bíblia diz que viu-se um grande dragão no céu e a sua cauda, ela arrebanhou uma terça parte das estrelas do céu. Aí se refere aos anjos. E os lançou na terra. Ou seja, quando houve a rebelião, e que a Bíblia diz, o próprio Jesus ele diz, que eu via Satanás cair como um raio do céu, né? Deus o precipitou na terra e ele arrastou uma terça parte das estrelas do céu, que aí, simbolicamente, no Apocalipse, mostra como estrelas, mas são os anjos de Deus. E eles seguiram após Satanás e eles foram sentenciados, né, ao inferno. A Bíblia Sagrada também diz, aqui no Apocalipse, que o capítulo 21 vai falar que Satanás será lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e o falso profeta. E eles vão estar lá eternamente, mas isso vai ser depois dos 1000 anos que Jesus tiver reinado aqui na terra, porque durante os 1000 anos, o Satanás será solto e ele sairá enganar as nações. Só que, ao findar os 1000 anos, aí sim, aí ele será totalmente derrotado. Veja aí, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estarão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Existem pessoas que dizem que inferno de tormento não existe. Mas aqui está provado. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E eles serão lançados, tanto o diabo, quanto a besta, quanto o falso profeta. Eles serão lançados no lago de fogo. E o inferno e a morte serão lançados também lá no lago de fogo. E serão atormentados para todo sempre. Então, para aquelas pessoas que não acreditam que haverá um tormento eterno, está aí. Apocalipse, capítulo 21, capítulo 20, versículo 10. E serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. É o que o texto diz. E Mateus, capítulo 25, versículo 41. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então,
Os anjos, que diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, é essas estrelas do céu que o Apocalipse fala, né? Ali no capítulo 12 de Apocalipse. E uma terça parte, a cauda do dragão arrebanhou, e esses são os anjos que pecaram. Eles foram lançados no inferno. Então, esse estudo, eu acredito que já é o suficiente para nós entendermos, né, que, primeira, existe inferno? Existe inferno. Segunda, Deus vai condenar, Deus vai lançar no inferno os que pecarem? Sim, ele lançou os anjos, porque ele não vai lançar o ser humano. Então, nosso dever é abandonar o pecado. Em terceiro, vai haver tormento eterno? Vai haver tormento eterno. E qual vai ser a segunda morte? A segunda morte vai ser no lago de fogo, aonde vai ser lançado o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno. A Bíblia diz que vai ser atormentado para todo sempre, dia e noite. Então, esses são os versículos que comprovam, né, a realidade. Quem são esses anjos? Né? São chamados demônios, né, porque se rebelaram contra a soberania do Todo-Poderoso. Ok? Muito bem, nós encerramos por aqui. E se você gostou, eu gostaria de que você deixasse o seu like, nos ajudasse. E quando você se inscreve no canal, o YouTube, ele ajuda a crescer o canal, né? Quando você dá o seu like, então o YouTube entende que esse conteúdo foi bom para você. E quando você compartilha, né, então assim as pessoas são ajudadas. Então eu quero me despedir aqui dizendo: eu sou o pastor Antônio Carlos e esse é o canal Ministério Obrigo Aprovado, e convido você para se inscrever no canal e fazer os nossos cursos que vai ficar aqui abaixo. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.